Eu e você devemos adorar a Deus. Isso é óbvio, isso daí você já sabe. Beleza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento, você está satisfeito com a sua adoração? Porque sim, tem épocas em que a adoração parece mais intensa, flui do nosso coração, entregamos algo a Deus que vem lá do fundo da alma. Em outros momentos, a adoração parece protocolar, assim, rotineira. E como é que está a sua vida de adoração nesse momento? Como é que está quando você entra na igreja, canta ao Senhor, quando você diz palavras que visam exaltar a Deus? Como está a sua vida de adoração nesse momento? Nesse vídeo, eu quero te mostrar, numa rápida meditação, de onde vem uma vida de verdadeira adoração, uma adoração intensa a Deus que flui lá do fundo da nossa alma, do interior do nosso coração, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário, vídeos todos os dias aqui, com uma meditação da palavra de Deus, regando a nossa alma com a palavra de Deus todos os dias. E para não perder nenhum desses vídeos, já sabe, né? Se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative também o sininho, as notificações, para que você sempre assista os vídeos que forem sendo postados aqui. O texto de hoje é um único versículo do maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. E o versículo é o versículo 7. Diz assim: Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Versículo pequenininho que a gente lê, passa batido, mas aqui tem um tesouro imenso. Vamos lá, olha só. Vamos palavra por palavra? O versículo, ele começa falando assim: Eu te louvarei. E a primeira pergunta que a gente faz é: o que que é louvor? Talvez, quando eu fale sobre louvor, a primeira coisa que você já pense, já seja aquele momento que está todo mundo na igreja ali, a música começa a tocar, o pessoal começa a bater palma, levanta as mãos. Tá, não está de todo errado, mas esse é mais um momento de louvor do que louvor em si. Eu quero ir mais fundo, quero entender o que é louvor. Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder antes de continuar no versículo. O que é louvor? Para fins didáticos, gente, a gente poderia falar muita coisa aqui sobre o louvor, mas a gente pode definir louvor como elogio, certo? Querendo ou não, quando você louva a Deus ou até outra coisa, você está elogiando. Elogiar, falar bem, dizer boas coisas, isso, de certa forma, é a essência do louvor, certo? Ali está o que a gente chama de louvar. Quando nós louvamos a Deus na igreja, nós estamos dizendo: Tu és o nosso Salvador, Tu és bom, Tu és grande, o Senhor cuida de nós, és protetor. A gente está ali exaltando a Deus, elogiando a Deus, dizendo para Deus quem Ele é. Então, só para fins didáticos aqui, vamos entender o louvor como elogio. E eu acho que você vai concordar comigo que existem diferentes tipos de elogio, diferentes tipos de louvor. Existem alguns elogios que são, assim, meramente protocolares, né? E existem outros elogios que são diferentes. Eh, as mulheres sabem disso. Quer ver? Você aí, minha irmã, que é casada, você que tem um namorado, tem vezes que você pergunta para o seu marido falando assim: "E aí, tô bonita?" E ele responde: "Tá". Eh, e você não fica muito satisfeita com essa resposta, porque é uma resposta meio no automático. É diferente de quando ele olha para você e fala assim: "Amor, essa roupa ficou bonita. Nossa, ficou legal. Assim, você tá muito bonita". É diferente esse tipo de elogio. Quando alguém pergunta assim: "A comida tá gostosa?", talvez nem esteja aquele espetáculo, mas você fala assim: tá boa". Eu sei que não vai falar, né: "Tá horrorosa, absurda". Mas é um elogio protocolar. É diferente de quando você dá uma garfada, a explosão de sabor vem assim no paladar e você não consegue se conter. Você fala: "Isso aqui tá bom demais". Então são 2 tipos diferentes de elogio, um elogio protocolar e um elogio que vem do fundo da alma. E nós, seres humanos, somos seres que elogiam. Sim, quando você descobre uma música boa,
você fala com outras pessoas, você compartilha nas suas redes sociais. Escutem isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Quando você vê um lugar bonito, você fala: "Olha, você tem que ir naquele lugar, é muito bonito". Nós, por natureza, somos seres que louvam. Quando nós encontramos algo belo, a gente, tende a compartilhar isso, a falar disso. E é desse tipo de louvor que o salmista está falando aqui. Olha só, eu te louvarei, ele diz aqui, ó, de coração sincero. Ele não está falando de um louvor meramente protocolar. Ele está falando que vai louvar a Deus de todo o coração. É aquele elogio que vem do fundo da alma. Você já deve ter passado por momentos intensos de louvor. Aquele louvor que vem assim, ele envolve cada célula do nosso corpo, cada energia que a gente tem, cada gota de força que a gente tem, envolve todo o nosso intelecto, emoções, tudo, tudo. É desse tipo de louvor que ele está falando, e é esse tipo de louvor que eu quero dar a Deus, é esse tipo de vida de adoração que eu quero ter. Mas aí surge a pergunta, beleza, louvor de coração sincero. Quando esse louvor surge? De onde vem esse louvor intenso, sincero, genuíno, não meramente protocolar? Olha só o que ele vai dizer aqui, gente. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu destacar de verde aqui, ó. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Eu acho que esse final de versículo é frustrante para muita gente, porque as pessoas, quando elas querem adorar a Deus de uma forma mais intensa, elas vão para o campo da experiência, não é isso? Olha só. E quando eu falo experiência aqui, eu falo de algo mais místico mesmo. Eu vou naquele congresso, vou até colocar aqui, ó, caráter místico. Eu vou naquele congresso, eu vou subir naquela montanha, eu vou fazer tal propósito, tá, essas coisas são ruins em si? Não. Mas quando o salmista vai falar de onde vem a verdadeira adoração, ele aponta para outro caminho. Ele aponta, gente, se você olhar aqui, para o caminho do aprendizado. Aqui, ó. Quando aprender. O quê? As tuas ordenanças. Aqui, eu já tá ficando até um pouco confuso, né? Mas aqui ele tá falando o quê? Ele tá falando da Bíblia. Sim, das Escrituras. O Salmo 119, ele vai falar ordenanças, mandamentos, estatutos. É um poema gigante sobre o valor da palavra de Deus. E aí, olha isso aqui, gente. Da onde que vem o verdadeiro louvor? De aprender as Escrituras. Por quê? Porque, como diz Jesus, as Escrituras dão testemunho dele. Sim, sim. Olha só, voltando. Quando é que alguém compartilha uma música que achou bonita? Quando ele escuta essa música. Ele escuta, ele acha bonita e compartilha. Quando é que alguém fala de um lugar como muito bonito? Quando ele vai lá e vê aquele lugar. Quando é que alguém recomenda uma pizza? Quando come a pizza e é muito gostosa. O que está acontecendo aqui? As pessoas têm contato com aquilo que é belo e falam disso. Onde nós aprendemos sobre Deus? Na palavra de Deus. Aqui, gente, na Bíblia, a gente descobre o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus. Tudo isso aprendemos em contato com a palavra de Deus. E é como assim, se quando a gente chega diante de uma paisagem bonita, a gente já fica maravilhado, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos as justas ordenanças, quando nós aprendemos quem Deus é,
o poder das suas obras, sua compaixão, sua misericórdia. Isso produz adoração, elogio. Nós não estamos nos encontrando com algo parcialmente bonito, nós estamos nos encontrando com o ser mais belo que existe, mais poderoso, grande em poder, grande em graça, grande em misericórdia, beleza, compaixão, sabedoria e todos os atributos que a gente poderia falar aqui sobre Deus. E por que que a adoração fica fria? Porque a gente se distancia desse testemunho. A gente está longe da praia bonita e a gente acaba falando dela com mais frieza, mas quando a gente tá lá, não tem como o coração não reverberar com toda aquela beleza. A adoração fica fria quando nós deixamos de ter contato com a revelação do Senhor. Sim, eh, e aí, qual deve ser a grande lição que você tira desse vídeo? Você precisa ler a palavra de Deus, e não apenas isso, você precisa entender a palavra de Deus. Daí vem a verdadeira adoração. Quando Pedro vê a glória de Cristo na multiplicação do na grande, eh na grande pescaria lá, né, na pesca maravilhosa, ele vê a glória e ele se prostra diante de Cristo. Ele entende a grandeza dele. Então, da mesma forma, quando estamos em contato com as Escrituras, nós aprendemos quem Deus é, nós ficamos maravilhados com a beleza, com a glória de Deus, e isso gera o coração sincero. Então, meu irmão, saia daqui desse vídeo fazendo uma oração. Eu sempre incentivo você a orar. Ore falando assim: Senhor, ajude-me a entender a tua palavra. Senhor, me perdoe pela preguiça de ler a tua palavra, pela displicência com a tua palavra. Eu quero te adorar de coração sincero. Eu não quero te entregar menos do que eu posso oferecer. Toda vez que eu te adorar, eu quero te adorar de todo o meu coração, com toda a minha alma, com as minhas emoções, meus afetos. Senhor, faça de mim um verdadeiro adorador. E peça, Senhor, que quando eu for ler a tua palavra, que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite a entendê-la, porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e, inclusive, se você deseja dar um passo a mais, se você está realmente comprometido em entender a Bíblia, em conhecer ao Senhor, eu quero te fazer um convite, quero te convidar a se tornar aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. É uma caminhada de Gênesis a Apocalipse, sem pular um capítulo da Bíblia sequer, entendendo todos os livros, do início ao fim. A leitura bíblica vai deixar de ser um momento confuso, onde você fica ali perdido, frustrado, porque não está entendendo, e não importa em qual livro você esteja, o objetivo é que você entenda toda a Bíblia no período de um ano. Não é só ler, é ler e entender. E o link está aqui na descrição. Para você fazer a sua inscrição, saber mais informações, é só clicar nesse link e lá também tem até uma aula gratuita, onde eu te dou dicas sobre como você pode é entender a Bíblia, o que que de fato é entender a Bíblia. Eu te mostro lá como é que você pode ler e entender a Bíblia toda em um ano. Enfim, clica aqui embaixo nesse link que está na descrição do vídeo, assista essa aula, pegue mais informações e eu vou ficando por aqui, beleza? Te aguardo no nosso próximo devocional. Inscreva-se, curta esse vídeo, ative o sininho, porque o objetivo é que todo dia a sua vida seja alimentada pela palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima.